E agora vamos voltar à nossa conversa com o Dr. Correia. E então, estamos a falar agora das crianças, não é? As crianças que têm menos de 12 anos, que é tanto importante quando forem para a escola usarem a máscara. O Dr. Correia acha que vai haver uma vacina brevemente para essas crianças? Sim, exatamente, a questão é quanto, não é? Se brevemente, não sei o que brevemente quer dizer para a semana, daqui a um mês ou 2 meses, tenho confiança que sim, não é? Obviamente os estudos continuam, tem que ser mais cuidado com as crianças, mais cuidado em termos de que, obviamente sabemos que são um grupo etário que normalmente não tem uma doença grave, mas pode ter e pode inclusivamente morrer, mas normalmente não tem, por isso tem que se ter mais cuidado. E depois há o facto de as crianças serem mais pequenas, não é? Tem um sistema que ainda está a crescer, por isso há outros fatores que se tem que ter em conta, por isso estudos normalmente em crianças demoram mais tempo para ter a certeza que está seguro, para ter a certeza da dose, se é que é uma dose consoante o peso, uma dose consoante a idade, por isso há muitos variáveis que têm que ser realmente estudados, investigados, e por isso eles estão a fazer esses estudos e tenho a certeza que é só uma questão de tempo, não sei quando, que irão realmente haver mais vacinas. Acho que estão a estudar em crianças de 5 ou 11 anos e provavelmente com menores de 5 demorar ainda mais tempo, não é? Mas estou convencido que essas crianças, que são exatamente, enfim, o grupo etário escolar, que haverá uma vacina dentro em breve, talvez antes do fim do ano, espero eu. Antes tinham anunciado para setembro, mas obviamente que isso demora o seu tempo. Sim. Para ter a certeza que é seguro. Por isso é que é importante as crianças, primeiro é importante irem para a escola, porque realmente, coitadas, já foram atormentadas este tempo todo com a escola à distância. Isso obviamente que nunca funciona tão bem, é como as consultas à distância, nunca funciona tão bem quando é à distância do que quando é pessoalmente, seja até reuniões que uma pessoa tem no trabalho, não é? É muito diferente quando é à distância ou quando é pessoalmente. E o ensino especialmente, que é altamente importante em qualquer sociedade e altamente importante para o crescimento das nossas crianças, que seja em pessoa, e por isso quase todas ou todos os sistemas escolares vão voltar ao ensino em pessoa este ano escolar que está a seguir. Mas importante também é que usem a máscara, especialmente porque estas crianças não receberam vacina, porque Exato. Não há vacina para receberem, e por isso para terem essa proteção de não contaminar uns aos outros, e os professores, e enfim, para manter essa proteção o mais possível. Tem-se mostrado que não é exatamente em escolas que normalmente há muita transmissão do vírus, mas agora temos o vírus Delta, que é um pouco diferente, que é muito mais transmissível, por isso mais cuidado terá que haver. E por isso eu sou exatamente da opinião que, e eu sei que há vários estados e há política metida nisto, não sei porquê, porque isto é algo de saúde pública. O vírus mata as pessoas de todos os partidos e pessoas que não têm partido nenhum, não interessa, ataca-os todos da mesma maneira, não sabe a diferença, e é uma questão de saúde pública, não é uma questão política, e não devia ser uma questão política, não é? Obviamente que ações do governo são altamente, muitas vezes, políticas, infelizmente, mas deviam seguir os conselhos, enfim, dos especialistas de saúde pública, para realmente as recomendações que são dadas para poder proteger as nossas crianças. Não é só a nossa, é todos, não é? Queremos proteger todos, porque isso é exatamente para proteger todas as crianças na escola, os professores, todas as pessoas que estão na escola, que essas medidas são recomendadas. Por isso, espero que isso seja feito, não é? Em termos do uso da máscara para realmente proteger as nossas crianças, que são o futuro deste país ou de qualquer país. Exatamente. O que é triste é que, infelizmente, a vacina também chegou a um ponto político, que não tem nada a ver com político ou politicamente, é ciência, e é importante dessa vacina. Eu às vezes penso que muitas pessoas não estão a ser vacinadas, infelizmente, porque conforme o partido, não é? Que este nosso país, infelizmente, está muito dividido. Mas o que é interessante é que esta vacina é tanto importante, como estamos a ouvir o Dr. Correia, que todos nós precisamos de ser vacinados, e as crianças, principalmente, devem de usar, para os que não forem vacinados, que tenham menos de 12 anos, devem de usar a máscara. E é importante que também, agora, as crianças com 12 anos ou mais, é importante também os pais que estão a ver o programa, também têm a ter autorização, as crianças têm a ter autorização dos pais para serem vacinados, mas é tanto importante que estas crianças também tenham que ser vacinadas antes de ir para a escola.
Exatamente, é importante porque aí vão ter o contacto com muita mais gente, obviamente, outros alunos, não é? E vão ter o contacto provavelmente com pessoas que não estão vacinadas ou até os menores, não é? Escolas em que têm, enfim, crianças de várias idades, não é só uma idade, e por isso podem ter o contágio com menores de 12 anos que não estão, obviamente, vacinados, que não podem. Mas também muitos dos seus colegas podem não estar vacinados, por isso a vacinação realmente é muitíssimo importante. A vacinação não é um acto político, é um acto de saúde pública. Exato. Como eu digo, é a obrigação de toda a gente, até para mim, é uma obrigação para ser vacinado, para proteger a comunidade em que vivemos. É uma obrigação quase. Eu sou a favor de mandatos. É isso que eu ia dizer. Não tenho medo nenhum de dizer isso. Sou a favor de mandatos. Devo dizer que o South Coast tem um mandato de que uma vez que a vacina receba o aprovo total de todos os trabalhadores do South Coast vão ser obrigatórios a ter a vacinação. Enfermeiros, pessoal de escritório, todas as pessoas. Devo dizer, já disse aqui, acho eu, no meu consultório, todos nós estamos vacinados, desde a pessoa que o recebe à frente até todos os médicos que lá estão. Todos estão vacinados contra este vírus, e assim vai acontecer no South Coast. As enfermeiras que vão visitar a casa, tudo o que é do South Coast vai requerer a vacinação. Acho que muitas das entidades médicas deste Estado também estão a fazer o mesmo, e de muitos outros Estados, e a partir daí outras companhias às vezes também estão a fazer mandatos ou a requerer, se a pessoa não é vacinada, de tomar de testes frequentemente, porque é muitíssimo importante exatamente isto, para a proteção. E eu, se fosse um empresário e tivesse uma companhia, queria que os meus trabalhadores ficassem com saúde. Não acho mal nenhum exigir que fossem vacinados. Pelo contrário, acho até muito bem, porque era para proteger a eles e para proteger todos, porque tem um acto para proteger toda a gente. Porque uma pessoa que não está vacinada está a pôr em risco toda a gente que está à volta. Exato. Por isso, acho que isso não é justo. Acho que não é justo para o resto das pessoas. Por isso, acho que é uma obrigação cívica ser vacinado. Por isso, acho altamente importante. Por isso, esses mandatos, acho que muitas vezes, infelizmente, é a única maneira que conseguimos que mais pessoas sejam vacinadas. Não sei porque a teimosia, como digo, falar em política foi politizado, mas os políticos do outro lado foram vacinados. Não o dizem publicamente ou não anunciam, mas foram vacinados. Por isso, não sei como é que as pessoas ainda podem ligar isto à política, se os próprios líderes desse tipo política foram vacinados. Por isso, eu acho que isto não tem nada a ver com política, não tem, absolutamente. As pessoas aqui o fazem ter, não sei porquê. Usar máscara não tem nada a ver com política. O ser vacinado não é nada a ver com política. É a ver com a saúde da pessoa e com a saúde pública, a saúde de toda a comunidade. Como disse, quando foi a vacinação para o pólio, não aconteceu isto, na década de 50, porque se tivesse acontecido isto, provavelmente ainda hoje tínhamos pólio presente na nossa comunidade, o que não temos. Conseguimos eliminá-lo através da vacinação. E só através da vacinação é que vamos conseguir realmente ganhar esta batalha contra este vírus, contra esta pandemia que é mundial, e a vacinação não só aqui neste país, como no mundo inteiro. E se aqui não querem a vacina, há montes de pessoas no mundo inteiro que estão a lutar para querer a vacina. Por isso, é muitíssimo importante exatamente as pessoas serem vacinadas quanto mais depressa possível, se ainda não foram. Eu concordo que eu acho que devia de ser mandatório, porque eu acho que quando ser mandado que as pessoas então vão ter que ser vacinadas, não é? Porque isso também o Centro de Assistência Migrante, toda a nossa equipa já foi vacinada, e eu acho que vai chegar o ponto que os Estados Unidos vai exigir que todas as pessoas tomem a vacina para proteger, não só a pessoa a proteger a si próprio, mas para proteger as suas famílias e a comunidade, não é? Porque eu acho que se eu estou não estou a ter a vacina, estou a prejudicar a minha comunidade e a minha família. E é essa parte que é tanto importante, que as pessoas têm que compreender a importância da vacina. E também uso o exemplo, como o Dr. Correia usou, o pólio, não é? Se não fosse a vacina, as pessoas, nunca mais falamos sobre o pólio, porque já não existe, por causa da vacina. Exatamente, as pessoas esqueceram o que aconteceu, as paralisias que aconteciam, as mortes que aconteciam, exatamente é isso. Eu acho que esse mandato provavelmente terá que um dia ser, uma vez que a vacina seja totalmente aprovada, a nível escolar.
Ou seja, há muitas vacinas que já são exigidas para as crianças quando vão para a escola, exatamente, para tentar evitar essa contaminação e as crianças terem essas doenças virusais que diminuímos ou praticamente eliminamos. O pólio é uma das vacinas que é dada às crianças hoje em dia. Por isso, eu acho que, uma vez que isto seja aprovado, acho que vai ser, provavelmente, obrigação, enfim, dos sistemas escolares, das entidades escolares, de começar a obrigar as crianças que, para irem para a escola, isto seja mais uma outra vacina que eles terão que ter, além das outras muitas vacinas que já exigem atualmente. Isto já está a ser feito a nível universitário, várias universidades já que estão a exigir esta vacina para os alunos poderem ter aulas de presença e não aulas de vídeo. E por isso eu acho que será uma grande faceta no futuro. Este mandato provavelmente será a nível escolar, para poder realmente depois haver mais uma aderência à vacinação. E é exatamente isso, uma pessoa não vacinada numa família está a pôr a sua família mais em risco, porque está a pôr mais em risco de receber o vírus, de vir a transmitir o vírus em muito mais alto grau para as pessoas com quem está em contágio, que será os seus queridos, será a sua família, e por isso está a pôr a sua família em mais alto risco. Por isso, exatamente, o apelo para que, se ainda não foi vacinado, ser vacinado o mais rapidamente possível para podermos ter essa proteção. Inclusivamente, um apelo a quem puder fazer mandatos, para fazer mandatos, porque, na realidade, infelizmente, acho que vai ser isso que vai ser necessário para a vacinação neste país subir mais do que o que está. Como digo, a Europa toda está a seguir à frente. Quase todos os países da Europa, ou muitos dos países da Europa, já têm mais vacinação do que os Estados Unidos, quando começaram mais atrasados e não têm mais por causa de falta de vacinas, ou seja, ainda todas as vacinas que têm estão a dar. Por isso, vemos que estão todos a seguir à nossa frente. E quando os Estados Unidos costuma ser o líder do mundo, atualmente é o líder em ter as vacinas, mas não um líder em ter as vacinas nos braços, em ter pessoas vacinadas, o que é triste. É triste ver este país, com tanta potência, não ser o líder nisto, porque realmente é uma altura em que o mundo precisava que nós fôssemos o exemplo para o resto do mundo, e não estamos a ser, pelo contrário, estamos a ser um exemplo ao contrário do que não fazer e não do que fazer. Exatamente. Então, muito obrigada, Dr. Correia, por estar cá presente, para explicar sobre o que está a acontecer com o Delta Variant e SARS-CoV. É sempre um grande prazer estar cá connosco para informar e educar a nossa comunidade sobre o que está a acontecer com o vírus, principalmente com a Delta. Então, boa noite e então para a semana. Levado até si pela South Coast Health. Mais do que medicina.